Olá, tudo bem? Eu sou a Prof. Mari e na aula de hoje falaremos um pouco sobre os povos pré-colombianos. Especificamente falaremos nessa aula sobre os maias. Mas antes de iniciarmos o nosso tema, o nosso conteúdo, eu gostaria que, se vocês está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, assim você ajudará o meu trabalho. E deixe seu like, seus comentários. E sem mais enrolação, vamos ao conteúdo. Por que povos pré-colombianos? Porque foram civilizações que chegaram aqui muito antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. A civilização ficava ali na península de Yucatán, no México, basicamente chamada de Mesoamérica. Antes de falarmos sobre os maias, a gente vai falar um pouco sobre uma civilização que chegou bem antes dos maias e contribuiu bastante, que foi a civilização Teotihuacan, que a cidade também tinha esse nome. Era uma cidade esplêndida, com maravilhosas construções, como templos, habitações para os guerreiros. Basicamente, tudo que os maias utilizavam vieram dessa civilização, como o calendário, a matemática, a linguagem. Calendário maia, que veio dessa civilização Teotihuacan, era um calendário cítrico. Tá? O tempo começava e terminava, e começava novamente e terminava, e assim sucessivamente. Civilização Teotihuacan, elas desapareceram, os maias surgiram. A gente sempre ouve dizendo civilização maia e nunca o Império Maia, né? Por quê? Porque a civilização maia, ela não tinha assim a cultura de invadir território, né? Conquistar território, ampliar seu império. Então, a civilização maia era formada por cidades-estados. A cidade do México antes era chamado de Tenochtitlan. Nunca se sabe por que essa civilização Teotihuacan desapareceram. O tempo foi passando e essa civilização foi perdendo as forças e a cidade foi se desvaziando. Em 1800 a.C., surge ali naquela região os maias. A população maia vivia basicamente no meio rural. As cidades eram importantes polos econômicos, social, político. Por isso quem viviam basicamente quem vivia na cidade eram os nobres, os comerciantes, os funcionários públicos. A base econômica da sociedade maia, da civilização maia, era a agricultura. E os produtos mais cultivados eram o milho, a batata, o cacau, tabaco. E até hoje o milho é muito importante na culinária mexicana. Temos aí um prato, uma delícia, né, que é a tortilha, tacos, que é feito de milho. A batata, tanto a batata quanto o cacau, são produtos americanos. Por isso, quando se fala batata inglesa, não é nada legal, porque a batata é americana. Os portugueses que levaram para a Europa. O tabaco também foi muito cultivado pelos portugueses. Além da agricultura, os maias também comercializavam. Só que não era um comércio através de escravos, troca de produtos. Eles utilizavam a moeda para suas trocas, seus comércios. Os maias utilizavam o cobre para fabricar suas moedas. E
Veja bem como o cacau era importante, né? Era um produto valioso neste período. A semente do cacau também era utilizada pelos maias como moeda de troca. Os maias também domesticavam abelhas. O mel fazia parte da dieta na agricultura. Para preparar o solo para o plantio, os maias utilizavam o sistema de coivara. O que era coivara? Queimar tudo aquilo que estava sobre o solo, acreditando eles que assim sendo deixaria o solo mais fértil, propício para a agricultura. Sabemos nós que dessa forma as pessoas acabam deteriorando o solo, né, prejudicando futuros produtores, agricultores. Os maias também eram excelentes escultores, eram magníficos na cerâmica. A sociedade era dividida da seguinte forma: lá no topo, o imperador, os sacerdotes e os chefes militares. Logo abaixo, os comerciantes e os artesãos. Em seguida, os camponeses e lá na base, os escravos. Lembrando que, na época, os escravos eram muito pouco, porque não tinha, como havia dito para vocês, não tinha aquele sistema de conquista de territórios e, portanto, não se escravizava muito. Só aqueles escravos que tinham uma dívida com seu imperador e tal. Assim, pouquíssimos escravos. Enfim, sobre a religião. Os maias eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, porém, diferente de outra civilização da antiguidade, que cada cidade tinha o seu deus específico, na civilização maia era diferente. Cada deus era responsável por determinada coisa. Por exemplo, tinha o deus sol, deus lua, deusa da divindade, deusa da maternidade e assim por diante. E eles acreditavam também que a vida, né, era circunstancial também. Começava e terminava para que começasse outra. Eles faziam sacrifícios de animais pequenos, como pássaros, coelhos, enfim. Sacrifícios humanos aconteciam quando tinha uma situação especial, como quando morria um sacerdote, um imperador, quando um novo templo era inaugurado, quando um novo sacerdote era consagrado. Assim acontecia, né, o sacrifício humano, só nesses momentos especiais. Outros momentos era o sacrifício de animais. Eles acreditavam que o sacrifício, molhando a terra, estaria agradecendo, né, pela vida, pela fartura, as características para que esses maias continuassem sobrevivendo, que eles não tinham ou riquezas. Eles não tinham riquezas. E também muitos desapareceram, né? A cidade de Teotihuacan foi desvaziada, né? Quando os invasores, colonizadores chegaram naquela região, aquela cidade já estava abandonada, assim sendo ela não foi destruída. Ela está intacta, entre aspas, né? Ainda está lá maravilhosa, recebendo muitos turistas, aqueles templos lindos, quase que intactos, porque aquela região não tinha quase riqueza. Agora, os calendários, os livros, assim dizendo, livros para a gente entender melhor, assim como está na tela, os livros maias, eles desapareceram com a destruição dos colonizadores. O que temos sobre a escrita maia está nos templos, gravado nos templos, né, nas construções maia. E os espanhóis levaram mais de um século para conseguir subjugar os maias. Como eles não tinham um poder centralizado,
eram cidades-estados, tiveram várias batalhas, conquistar várias cidades. E houve uma batalha muito sangrenta, onde muitos mortos, né? Tanto do lado dos espanhóis como do lado dos maias, principalmente dos maias. Os espanhóis conseguiram muitas pedras preciosas, muitas riquezas nas outras regiões dominadas pelos incas, no Peru. Mas com os maias foi diferente, porque os maias não tinham riqueza, eles não tinham tanta riqueza. Então os espanhóis não se interessaram tanto por aquela região. Então as destruições foi menor. Por isso as cidades, né, dos maias está mais preservada. As ruínas, assim dizendo, a cidade de Teotihuacan, por exemplo, os templos, tem aquelas pirâmides que, como essas, estão quase que intactas. Muito lindo. Vocês precisam conhecer. E por hoje é só. Fico por aqui. Espero que vocês gostaram da aula. Deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E espero vocês no próximo vídeo.